Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje vêm apresentar Deus para aqueles que se dizem conhecê-lo, mas agem conforme não o conhecessem. Vem dar um ensinamento para aqueles que questionam a Deus às vezes até se voltam contra Deus, pelo simples fato de não o conhecerem verdadeiramente. Quem questiona a Deus é porque provavelmente não conhece verdadeiramente o Deus que é amor e misericórdia. Então hoje o profeta Isaías na primeira leitura, o rei Davi no Salmo e o próprio Jesus vão ser os nossos professores a respeito de quem é Deus. Se você hoje perdeu a esperança por causa de tantas coisas que têm acontecido com você, provações, doenças que advêm à sua vida, injustiças, tribulações, lembre-se que não é Deus que deixou de ser Deus na sua vida. Deus nunca vai deixar de ser Deus. Deus sempre vai ser Deus e sempre vai estar pronto para realizar tudo na nossa vida. Mas muitas vezes, por nós não nos aproximarmos de Deus, e aos poucos vamos distanciando da presença de Deus, acaba que nós enfraquecemos Deus dentro de nós. Veja, não é Deus que se enfraquece porque Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Mas pelo nosso distanciamento, pela nossa vida distante de Deus, e aí vamos trazendo muitas outras coisas para dentro de nós, vamos expulsando a presença de Deus dentro de nós. E nós, por tudo isso, achamos que Deus se tornou fraco, que Deus não age, que Deus não realiza, e daí vamos dizendo que Deus esqueceu de mim. Quantas vezes nós vemos as pessoas se lamentando? Deus não me escuta, Deus acha que está me castigando, minha família está passando por isso, eu estou passando por isso, é castigo de Deus. Ou muitas vezes diz, eu rezo e nada acontece. Deus disse que se batêssemos a porta Ele abriria, mas eu já bati tantas vezes e Ele não abre. E vão criando questionamentos diante de Deus, mas é porque você já enfraqueceu o Deus que é todo-poderoso, você já enfraqueceu Ele dentro de você. Não era fácil para os judeus lá no exílio da Babilônia, que é o contexto dessa primeira leitura do profeta Isaías, não era fácil para aquele povo que estava exilado na Babilônia, distante de Jerusalém, não tinha o templo para adorar, não tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, onde eles iam no templo adorar a Deus. Ali na Arca da Aliança estava a presença de Deus, estavam as tábuas da lei dentro da aliança, dentro da arca. E eles estavam exilados na Babilônia, num lugar onde adoravam muitos outros deuses, onde o rei da Babilônia era totalmente contrário ao Deus Altíssimo. Então não era fácil para aquele povo que foi tirado às forças de Jerusalém, exilado, sofrendo, se lamentando porque não tinham a presença de Deus. Mas para aqueles que mesmo estavam no exílio, aqueles que não deixaram de confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que entenderam, que provaram desse Deus Todo-Poderoso, mesmo exilados, mesmo sofrendo, esses que confiavam inteiramente em Deus, eles confiavam que Deus era Todo-Poderoso
e que um dia Deus poderia tirá-los daquela escravidão na Babilônia, daquele exílio. E foi o que Deus fez depois, tirou. Para aqueles que confiaram, que permaneceram firmes, esses foram justificados. O povo de Israel ficou exilado na Babilônia durante 50 anos. Veja, 50 anos. Alguns perderam a fé, outros se voltaram contra Deus, mas muitos permaneceram firmes. Na primeira leitura, o profeta Isaías vem dar uma lição para esse povo desacreditado. Isaías foi falar para aquele povo exilado. E ele disse: com quem haveis de... Ele falando, um interlocutor de Deus, Deus falando por meio de Isaías. Com quem haveis de me comparar e a quem seria eu igual? Falou o santo, falou Deus. Veja Deus falando para aquele povo desacreditado. Deus disse: levante os olhos para o céu. Ó povo de cabeça dura, olhem para o céu. Quem criou tudo isso aí? Quem foi o Deus do universo que criou tudo que vocês veem, onde a visão de vocês alcança? Aquele que expressa em números o exército das estrelas, e a cada um chama pelo nome, como Deus disse lá no Antigo Testamento, né? E ele novamente afirmando por meio do profeta, que chama cada um pelo nome. Tal é a grandeza e a força e o poder de Deus, que nenhum delas falta a chamada. E daí Deus diz: então por que dizes Jacó, por que falas Israel? Minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao do meu Deus. E Deus fala para nós: Maria, José, André, Marta, por que vocês dizem, e aí você pode lembrar do seu nome, o meu também, por que vocês dizem que eu me ocultei de vocês, que eu tirei os olhos de vocês, que eu não escuto o lamento de vocês? Por que vocês falam isso e dizem que o seu julgamento escapa ao de Deus? E aí Deus diz, o Isaías falando, né? O Senhor é o Deus eterno. Deus criou os confins de toda a terra. Ele não falha e nem se cansa. Deus não falha. Deus não se cansa de escutar os nossos lamentos. Insondável é sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido, aumenta o vigor do fraco. E daí descansam-se as crianças, os adolescentes param, os jovens tropeçam e caem. Os adultos nem se fala. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm sem se cansar, caminham sem parar. Quem são esses? Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, como aqueles poucos que estavam no exílio, que provaram do Deus Todo-Poderoso e confiavam inteiramente nele. Esses não se cansam, esses não tropeçam, esses não vacilam, esses são renovados as suas forças. Mas aqueles que não confiam em Deus, como esses jovens e crianças, param. Os jovens tropeçam e caem, porque não esperam no Senhor. E aí eu lembro do Salmo 124, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo. Em volta de você, Deus está como os montes em volta de Jerusalém, que não se abala. Como o monte de Sião, que permanece, que inabalável. Aqueles que confiam inteiramente no Senhor. Isaías vem convencer aquele povo de que Deus é um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus que busca a todo momento estar com o seu povo, um Deus que inclina o ouvido para escutar, um Deus que está a todo momento olhando para os seus, para aqueles que estão gravados com o nome na palma da sua mão. O importante é que verifiquemos a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, e ao mesmo tempo possamos confiar
na força e no poder de Deus. E aí eu lembro das palavras de Paulo: é quando eu reconheço que sou fraco, frágil, que Deus se mostra em todo o seu poder. Você quer provar desse Deus todo-poderoso que tirou o povo primeiro da escravidão no Egito, com prodígios, milagres e sinais, que tirou o povo exilado da Babilônia depois? Você quer provar desse Deus todo-poderoso, que com braço forte faz tudo na vida dos seus? Se você quer provar desse Deus todo-poderoso, faça apenas uma coisa: confie nele, espere nele. E assim como aqueles que permaneceram exilados, mas confiantes, o Senhor recobrará as tuas forças. No Salmo, o rei Davi canta as misericórdias de Deus. Davi vem apresentar agora, depois de Isaías, apresentar esse Deus que não se esquece. Davi vem mostrar o Deus que é misericórdia, e vem cantar as misericórdias de Deus. Daí no refrão que nós cantamos, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que a nossa vida seja inteiramente um louvor a Deus Todo-Poderoso. Mesmo se você não enxerga a presença de Deus, mesmo se você não tem percebido o cuidado de Deus, mesmo se você não tem escutado a voz de Deus que fala das diversas formas, calma, Deus está cuidando. E daí Davi vai falar: não se esqueça de nenhum dos seus favores. O quanto Deus já fez na tua vida e o quanto Ele fará, não se esqueça e espere. Pois Ele te perdoa toda a culpa. Quando você busca a Deus pedindo perdão, Ele faz o quê? Te perdoa. Cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de quê? De carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, o Senhor é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. E agora escute bem, Davi falando: Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Deus não nos pune em proporção às nossas culpas. Agora imagine, ai de nós, se Deus nos tratasse como exigem as nossas faltas. Pensa aí no quanto nós já pecamos. Pensa aí em quanto você já pecou. Lembra da sua vida passada ou presente? Como está a tua vida? Se Deus nos tratasse conforme cada pecado que nós cometemos, os pequenos, mas os graves também, ai de nós se Deus nos punisse conforme as nossas faltas e culpas e pecados. Nós não existiríamos. Mas Deus é um Deus compassivo, como o rei Davi vai falando tantos adjetivos de Deus. Ai de nós se sofrêssemos as penas. Ai de nós se Deus fosse um Deus castigador, porque Ele não é. Ai de nós se Deus nos castigasse. Nossa vida seria já o inferno. Mas Deus não é Deus castigador. Agora é importante lembrar que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a maioria das coisas adversas, tribulações que às vezes vêm, e muitas outras coisas adversas que vêm até nossa vida, muitas delas, ou a maioria delas, é por causa de escolhas erradas que nós fazemos. É por causa que nós não escutamos a voz de Deus que fala a todo momento, o Espírito Santo que fala a nossa consciência moral. Todas as vezes que nós estamos diante de situações de pecado, mas nós conscientemente nós buscamos o pecado. E muitas dessas escolhas erradas vêm trazendo consequências. E daí não culpe Deus e diga que Deus é castigador, que Deus não te escuta, que Deus não te escuta mais. Assuma o teu erro, assuma a tua escolha errada. Vamos assumir as nossas escolhas erradas e não culpar esse Deus que o rei Davi deu tantos adjetivos aqui. É fácil questionar Deus quando o teu matrimônio está desmoronando. Mas é difícil assumir a culpa que não foi uma boa esposa, assumir que não foi um bom esposo. Mas é fácil, quando tudo está desmoronando, dizer: Deus, Tu me esqueceu. Tu esqueceu do meu casamento.
Difícil reconhecer Deus, né, quando tudo está desmoronando, mas é difícil assumir que você procurou em lugares errados Deus, que você procurou o seu namorado em lugar errado, e daí está culpando a Deus porque deu tudo errado, porque se magoou, porque se feriu. Difícil é reconhecer que errou na criação dos filhos. Claro que nem tudo é culpa dos pais, mas muitas vezes e muitas coisas são culpa também dos pais. Mas muitas vezes é difícil reconhecer, e daí diz: Deus, por que meu filho está assim? Claro que nem tudo é culpa dos pais, mas os filhos se refletem também em muitas atitudes dos pais. Difícil é reconhecer quando você cometeu o crime, quando você buscou as drogas, quando buscou ardentemente uma vida de vícios, na bebedeira, quando foi em lugares errados, e aí acabou numa doença grave, procurou coisas erradas. Difícil é reconhecer, dizer: eu errei mesmo, eu escolhi errado e agora estou colhendo o que eu plantei. Difícil é reconhecer quando exagerou numa má alimentação, e depois veio a doença e você diz: Deus, por que você deixou essa doença? Difícil é reconhecer que passou a vida inteira fumando, e daí o problema no pulmão veio, e daí culpa a Deus. Mas nós precisamos reconhecer as nossas escolhas erradas. Colocar a culpa em Deus é fácil, questionar a Deus é fácil. Mas veja bem, mesmo diante de tudo isso que eu estou falando, o Evangelho, Jesus vem nos trazer o conforto. Mesmo diante de tudo, de todas as escolhas erradas que vamos fazendo, as consequências vindo como um turbilhão, Deus diz, por meio de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes, meus irmãos, não vai desaparecer logo a tribulação. Muitas vezes a doença vai persistir. Muitas vezes vai demorar a acontecer e você vê o milagre realizar, ou até não vai acontecer. Mas não é por isso que Deus deixa de ser Deus. Mesmo em tudo isso, as escolhas erradas, as consequências do nosso pecado, Deus vai cuidar de você. Deus pode não parar a tempestade. Pode ser que aquela tempestade seja o teu meio de salvação, mas Deus vai cuidar de você. Deus vai estar com você. Deus vai cuidar e vai pegar o teu fardo e vai entregar o dele, que é leve e suave. Você vai passar por enfermidades, por tribulações, mas Deus vai cuidar. Vai acalmar o teu coração. Mas Deus, se você confiar inteiramente também, se assim for da vontade dele, Ele pode fazer tudo. E com o braço forte, Ele pode mostrar todos os prodígios e sinais que assim for da vontade dele na sua vida. Basta apenas confiar, esperar. E a sua vida não será abalada. Como o monte de Sião, como as montanhas de Jerusalém, como aqueles que permaneceram exilados, mas confiantes em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.